certo? Colocando o nome, trago aqui para a mesa, certo? Eu vou passar a palavra para o professor Carlos Martins, de Sociologia. Eu vou contar com... Boa tarde a todos e a todas. Eu vou contar com o auxílio luxuoso aqui do secretário de Ação Social, colocando também o meu slide, enquanto ele nos dá essa importante contribuição. Eu queria primeiro agradecer ao convite dos organizadores deste evento. Quem fez o contato comigo foi o professor Clébio, a quem eu tenho nutro um respeito profundo e uma admiração. Quando eu vi que era um evento organizado, promovido pelos partidos, eu achei muito interessante, apesar de não ser hoje filiado a nenhum deles, a nenhum partido. Mas eu achei... ok, obrigado. Achei muito importante porque... a Luizinha? Ótimo. O partido político, como sociólogo, o partido político é uma organização que eu diria a mais madura entre aquelas que nós, como agentes sociais, temos construído. Porque o partido político, ele é o ponto de intersecção, ele é a passagem do cidadão ao poder institucional. Então, para exercer cargos políticos, mandatos, necessariamente deve-se passar por um partido político. Então, o que eu digo, mesmo não sendo filiado ao partido, é filie-se a um partido e exercite o seu direito político de militância. Eu sou Carlos Martins, sou pesquisador, sou sociólogo, mestre em sociologia, me dedico na sociologia, em particular, a sociologia da violência. O tema que eu vou também, a exemplo do secretário, eu também vou me colocar para poder também visualizar os slides. Mas o tema, eu gostaria que a mesa, quando eu completasse 5 minutos para terminar o meu tempo, me avisasse, por favor. Nós temos, primeiro, é importante a gente entender que, do ponto de vista da construção de um sujeito, é importante a gente entender uma coisa: como se constrói um sujeito, como se constrói um indivíduo. Quando a criança nasce, existe toda uma ligação muito forte daquela pessoa com a mãe. E nesse processo de ligação, a criança, obviamente, tem suas necessidades primárias. E a mãe, a princípio, é quem supre essas necessidades. Essa criança desenvolve e ocorre uma ruptura, entre essa criança e essa mãe. No entanto, a necessidade por esse contato, por esse elo, permanece. No entanto, nós canalizamos essa busca e essa necessidade para outras questões. Então, por exemplo, a necessidade do reconhecimento, e aí surge aí, portanto, a necessidade do reconhecimento e das realizações. Reconhecimento e realizações. Então, essa criança, nesse momento que ela ocorre a ruptura, ela vai agora canalizar suas expectativas para outras formas de reconhecimento e outras formas de realização. Então, ela é colocada na escola. Na escola, se é um ambiente em que, naquele ambiente, é colocado situações de superação, que é a mudança, que é a compreensão de um conteúdo ou da mudança de estágios de série. Então, a criança projeta na mudança de série o seu momento de conquistas de novas, de realizações e, consequentemente, de reconhecimento. Então, mudou de série, realização, reconhecimento. Ao terminar todos o processo de ensino fundamental, médio e superior, nós agora, adultos, vamos canalizar as nossas aspirações ao sucesso profissional. E vamos agora em busca de um emprego. Nós estamos empregados
mas nós agora, a necessidade que ainda está latente, nos faz querer um novo emprego. Um emprego que nos pague melhor, um melhor salário, melhores condições de trabalho. E nós vamos em luta, em busca dessas realizações e desse reconhecimento. Quando a criança ou o adolescente, em um momento, em uma situação de inclusão social, uma criança, um adolescente incluído, que joga no seu campo, no seu time de futebol, faz o gol e é reconhecido pelos amigos, né? Ou que ele é aceito no grupo dos amigos, ou que ele tem a sua banda, toca a sua música e recebe aplausos, ou que ele vai no cinema, ou que ele participa de atividades culturais, de atividades lúdicas e tantas outras atividades que contribuem com esse processo de realização. Essa criança, esse jovem, esse adolescente cresce e se torna um sujeito normatizado a partir das intervenções pelos quais ele passou durante a sua trajetória. Então, esse sujeito será um sujeito normatizado, né? Cumprirá direitinho a norma e obedecerá às regras. De outra forma, o sujeito que cresce, um cidadão, uma cidadã que cresce num ambiente exatamente o oposto dessas condições, em que as necessidades de reconhecimento, de realização não são supridas, e que no lugar disso ele vai acumulando situação de frustrações, porque numa sociedade economicamente orientada o sujeito é bombardeado para ser um consumidor ativo, e a dosimetria da importância desse cidadão é medida a partir da sua capacidade de consumo. Numa sociedade classista como a nossa, o sujeito é cidadão se ele tiver bala na agulha, se ele tiver um cartão de crédito com um nível muito alto e uma conta bancária muito gorda. Esse é um cidadão. E até o termo cidadão é aplicado a essas pessoas. Quando eu fiz a minha pesquisa com a polícia, o policial tratava essas pessoas ditas normatizadas de cidadão. E quando eu tratava do cidadão infrator, eles ficavam em dúvida, porque para ele o infrator não é cidadão. Existe outro termo para essas pessoas, é mala. É o mala. Então, esses dois quadros, um constrói esse cidadão incluído e o outro, esse cidadão excluído, vai produzir exatamente um tipo de sujeito categorizado como um sujeito não normatizado, né? E esse sujeito, obviamente, em busca de suprir as suas necessidades de reconhecimento e de realizações, vai buscar outros meios. Aparece então aí o uso do entorpecente. O efeito que a droga produz no organismo substitui, quando o garoto fuma um crack, quando o garoto cheira cocaína ou fuma maconha, a sensação de realização e de reconhecimento que ele tem naquele momento, a endorfina que é produzida, que produz a sensação do prazer, é como forma de substituir os momentos de realização do gol que ele poderia estar fazendo, da música que ele poderia estar fazendo, das mudanças de série na escola que ele poderia estar conquistando. Nós criamos todas as condições materiais objetivas para que esse sujeito se faça um sujeito fora da normalidade, fora um infrator das regras que nós criamos. E ao mesmo tempo em que nós criamos todas as condições para esse sujeito se tornar o que ele é, nós o encarceramos, o punimos por ele ter atingido o nosso objetivo. Porque no momento em que nós dizemos que olha como a Arapiraca está bonita, se desenvolvendo para quem? Porque ao mesmo tempo em que a Arapiraca se desenvolve, os bolsões de miséria acompanham esse desenvolvimento. O surgimento e o aumento da violência e do tráfico de drogas se faz presente
surge juntamente com esse desenvolvimento. Então, é um desenvolvimento acompanhado de um acúmulo de riqueza. A população de Arapiraca tem cumprido o papel histórico de produzir riqueza, mas infelizmente essa riqueza está em processo de acumulação, como tem ocorrido em vários outros lugares. E assim ocorre paralelamente o aumento da violência. Mas o que é violência? Nós o tempo todo estamos discutindo esse tema, violência. Para Costa, que é um psicanalista, ele coloca que a violência é uma ação pautada no desejo de produzir ao outro agressividade. E que pode ser deliberada, pode ser racionalizada, né? Pode ser pensada, mas ela pode ser também uma ação de forma inconsciente, de forma não deliberada. Bom, para Fagundes, que é outro psicanalista, mas traz para nós um conceito, porque nós precisamos entender que violência, na literatura que discute o tema, violência ela traz dois conceitos. Esse, um conceito que está na normalidade, que no campo da academia, da produção científica, ela traz aquele conceito inicial, anterior, do Costa, e ela traz também o sentido de uma violência necessária. Essa violência necessária ela pode ser produzida por uma ação de movimento social, que na busca por reconhecimento, ele interdita a rua, considerando que violência é o não reconhecimento do outro como sujeito de desejo. Quando interdita-se a rua, produz-se violência, mas a produção dessa violência é uma violência em busca de um reconhecimento. Então ela é pontualmente, naquele momento ela é necessária. A violência produzida pelo Estado, quando o Estado estabelece que as ações de manutenção da ordem parte por uma força legítima, essa é uma violência necessária, que para o Estado o nome é força, por isso que nós temos aqui uma força nacional, porque é uma ação legitimada em nome de uma ordem pública. Obviamente que essa é uma ação que serve para manter a lógica da segregação. É uma polícia que serve para manter o pobre lá na favela e a classe média toda alicerçada num escudo protetor, obrigado. E aí vem toda uma questão de lógica do lucro que se tem com a violência. A sensação de violência é lucrativa. Por quê? Porque a indústria da violência está quente. Quem quer ter o secretário que é formado em administração de empresa, quem é formado na área de gestão de empresa, monta uma empresa na área de violência. Ué, que área é essa? Na área da segurança. Os muros. Qual é a casa que é construída que não tem um muro alto? Com exceção da periferia, estou falando da classe média. Qual a casa da classe média que não tem cerca elétrica? Qual que não tem um cachorro grande de raça, que é caro para sustentar? Qual que não tem aquele sistema de vigilância, câmera, todo eletrônico, monitorando toda a porta da sua casa? Isso tudo se compra. Isso é um comércio. Tem gente até em seus programas de televisão que faz apologia à violência, onde comerciantes anunciam, porque nós sabemos, tem programa de televisão que diz bandido bom é bandido morto, e mostra lá os corpos dos jovens de periferia negros, vítimas desse processo de exclusão, jogado no chão e diz, olha aí, bandido bom é bandido morto. Aí, uma necessidade mórbida de assistir tudo a isso, população da audiência, e os empresários o que fazem? Anunciam
seus produtos nesses horários em que esses programas estão passando e lucrando com isso, porque os seus produtos estão sendo vistos por milhares de pessoas. Isso é financiar a violência, né? Então, e quantos políticos hoje não são oriundos desses programas? Mandato sangrento, um mandato de sangue, porque conseguiu se projetar politicamente, aparecendo, sendo repórter desses programas que mostram corpos negros e pobres estendidos no chão, e são eleitos a cargos importantes. Interessante essa discussão para completar. E são eleitos, eu sei que não está lá, mas são eleitos justamente pelos negros e pobres também. Manipulados. É a maioria. No senso comum, quando nós falamos que nós estamos numa violência generalizada, nós estamos falando de assalto, de sequestros, de estupro. Diga-se de passagem, o IPEA lançou ontem uma pesquisa que 58% da população culpa a mulher em situação de estupro por causa da roupa, por causa da vestimenta. E 78% da população diz que problema de marido e mulher se resolve em casa. Isso é problema particular, não é problema nosso. Homicídio, agressão, tráfico de drogas, justiçamento, briga de vizinhos e tantas outras, né? Quando nós falamos de violência no senso comum, nós estamos tratando desses fenômenos e de tantos outros que estão no cotidiano. O mapa da violência que o secretário apresentou, ele trabalha exatamente em cima do homicídio. O homicídio como medidor oficial da violência, porque é assim que os organismos internacionais discutem, tratam o tema da violência. Quer medir o quanto é violento aquele local, então vamos ver quanto as pessoas estão morrendo, comparando aí a um número de 100 mil habitantes. Então você vai medir o quanto aquela população é ou não é violenta. O que é um equívoco, né? Nós temos outros elementos aí também contribuindo com esse processo. Bom, o tema que me ofereceram era as causas e as consequências da violência no que se refere aos jovens. Bom, nós sabemos que os jovens que estão morrendo são jovens negros e pobres. A maioria. De 14, exatamente. Então nós temos recorte de gênero, a maioria é homem. Nós temos recorte de raça, étnico, a maioria são negros. Nós temos recorte de classe, a maioria são pobres. E nós temos recorte geracional, que a maioria são jovens. Nós sabemos muito bem que quando a gente vai estudar a história do Brasil, nós vamos entender como é que ocorre o processo das relações raciais no Brasil. E eu digo que no Brasil nós não temos um sistema capitalista. Nós temos o racismo como sistema. E esse sistema é pautado nas suas âncoras. Né? Nas suas âncoras. Se a gente pega a história do Brasil, nós vamos encontrar que o Estado brasileiro, que a elite brasileira, trabalhou formas de eliminar a população negra. Com a proibição da capoeira, com a invasão nos terreiros de candomblé, né, com a proibição dos blocos, com a proibição de negros em cargos de diplomacia, com o processo de mistura. Nós hoje nos exaltamos por sermos uma nação miscigenada, mas a miscigenação, quando surgiu, era um projeto científico para embranquecer a população brasileira, porque considerava-se que o processo de mistura entre brancos e negros e índios promoveria nasceria uma geração cada vez mais branca. Ora, a gente sabe hoje que isso não é verdade, mas na época acreditava-se nesse absurdo. Por isso incentiva o Brasil a se miscigenar para poder embranquecer. A projeção era que um século depois, ou seja, em 2012, nós teríamos uma população 80% branca, 17% mestiça, aliás, 17% indígena e 3% mestiça e nenhum por cento negra. Né? O projeto era tornar o Brasil uma nação branca.
Portanto, várias políticas de branqueamento e de eliminação da população negra foi implementada. É por isso que hoje os mais pobres são os negros, quem mais sofre com os males sociais é a população negra. Processo cultural, e aí é o estranhamento étnico, é o que eu já estou colocando. Todos os elementos de matriz africana passou por um processo de demonização no Brasil e de eliminação. A única expressão de matriz africana que hoje ainda sofre com os mesmos ataques é o candomblé. Mas a capoeira é patrimônio nacional, o samba, que foi perseguido, hoje é a maior expressão musical do Brasil, e tantas outras expressões para não tomar. Processo econômico, nós sabemos que nós temos uma relação de classe, pautada no princípio da lógica de raça muito forte, em que estabelece, portanto, aí uma elite eminentemente branca e uma população de classe trabalhadora eminentemente negra. Quanto mais baixo é a sua ferramenta de trabalho, mais negro é. Lembra do movimento lá do Rio de Janeiro dos garis? As fotos que tiravam a população, majoritariamente ou completamente negra. Quer dizer, tudo isso é esse processo construído deliberadamente pelo Estado brasileiro. Então, do ponto de vista sociais, essas relações, tudo isso faz parte, estou adiantando para político com relação de força. Estou adiantando para a gente poder otimizar o tempo. O secretário já colocou, mas eu trouxe também aqui os dados também do mapa da violência, que eu tenho discordâncias com o Júlio, com o Jacobo, é sociólogo também, é do campo da sociologia da violência, como eu, e eu tenho divergências sérias com ele com relação a isso. Eu não nego, o material é um material excelente, é uma referência, o mapa da violência, eu também aconselho, como o secretário colocou. Agora, você dizer que não existe conflitos étnicos no Brasil, não. Ele tem que estudar um pouco do Brasil. O Brasil é pautado no conflito étnico. Não é como nos Estados Unidos. Ou não é como foi na África do Sul. Mas é pior, que eu prefiro que alguém venha em mim e me dê um tapa na cara, do que simplesmente me olhar de um jeito que me agride profundamente e não me diz nada. E eu não tenho como dizer para ele, eu sou normatizado também, igual a você. Eu cumpro as leis e as normas exatamente como você. Eu posso ter diferenças profundas em relação a você, mas eu sou exatamente igual a você, normatizado. E aí um sociólogo norte-americano chamado Becker, que ele fala do status principal, e ele diz muito bem, quando você olha para um negro, você não vê, quando você olha para um professor universitário negro, você não vê o professor universitário, você vê primeiro o negro, e depois o que é que ele traz como agregação, como agregado. Ele quer dizer, além de ser negro, ele é, e ele coloca também a questão da mulher, ela é mulher, então, mais além de ser mulher, ela é também, essas são as duas categorias que ele coloca. 5 minutos? 5 minutos. Bom, e aqui são dados, que mostram que a maioria dos jovens que estão morrendo são jovens negros, e aqui a população também que morre, é a população negra. Eu estou acelerando para a gente não, o mapa da violência também. Bom, veja aqui, essa aqui é uma projeção que eu também, mapa da violência, veja, o mapa da violência de 2010 mostrava ali, população alagoana, de homicídio, 59,6, aí em 2011 aumenta para 60,3, 2012, 66,8, 2013, 72,2. Eu tive a curiosidade mórbida de fazer uma projeção, peguei todos esses dados desde 1980
até 2013. E fiz uma curva estatística para ver como é que estaria então o movimento de homicídios, qual seria a tendência dos homicídios em Alagoas em 2014. Eu fiz isso para 2013. Fui na imprensa e disse: 2013 vai ser mais violento do que 2012. Se o governo não fizer alguma coisa para mudar essa lógica, nós teremos mais mortes em 2013. Olha o resultado. 2013, mais violento que 2012. Aí eu fiz novamente a linha, a curva estatística. E aí eu tenho esse quadro novamente. Você vê que eu pego ali de 1980 até 2013. Pego todos os dados, né, de Alagoas só. Só trabalhei em Alagoas. Então veja que tem ali uma curva. Essa curva aqui, que faz uma barriguinha que vai subindo. Veja qual a tendência. Essa é a curva estatística. Ela vai, a tendência subir. Então eu digo com toda certeza, 2014 será mais violento do que 2013. E já disse isso na imprensa. Já disse a secretária de articulação da Prefeitura de Maceió, mandei para ela, mandei para a vereadora Heloísa Helena, ela disse na Câmara de Vereadores, e eu estou dizendo o tempo inteiro, se não tomar nenhuma decisão, 2014 será muito mais violento que 2013. Solução. Essa é a grande questão, né? O que fazer? Que é uma grande frase de um grande russo, Lenin. O que fazer? E aí, o que fazer? O seminário já propõe políticas públicas e desenvolvimento social. No entanto, o Estado brasileiro sempre implementou política pública. Mas a política pública que o Estado brasileiro implementou foi no sentido de excluir, de eliminar uma população. O que o Estado brasileiro tem que fazer agora é a política pública inversa. É aquela política pública que inclua, que produza a inclusão. As ações que foram apresentadas aqui estão na linha certíssima. Não dá para se pensar a política pública de forma policialesca. O problema é de ordem policial. Coloca mais polícia que resolve o problema. Aí nós estamos fazendo exatamente, caindo naquele equívoco de que essa política pública é uma política segregacionista. O desenvolvimento social deve vir acompanhado com redistribuição da riqueza. Porque se não redistribuir, não adianta. Não adianta. É isso. Ponto final.